Olá, turminha linda do terceiro ano. Olha aqui a gente novamente juntinhos para mais um dia estarmos aqui nessa nossa orientação aqui com os conteúdos do terceiro ano. Sou a professora Alessandra e estarei juntinho de vocês para ajudar você aqui no que você estiver necessitando aí sobre os conhecimentos aqui do terceiro ano. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje, meus amores, está aqui na disciplina de oficina de negócios. E hoje, amores, na disciplina de oficina de negócios, nós iremos falar sobre a história do dinheiro. Esse assunto encontra-se no seu livro, nas páginas 38 até a página 41. Essa é uma história muito interessante, porque você vai conhecer um pouco mais sobre a origem do dinheiro. Você já deve ter ouvido falar, né? Com certeza você já pegou nesse dinheiro em cédulas, em moedas. Você sabe a importância que nós temos do nosso dinheiro nos nossos dias atuais. Mas como foi que ele surgiu? De que maneira ele surgiu? Por que surgiu essa importância, essa valorização com essas moedas, com essas cédulas? É o que nós vamos aprender hoje. Então, atenção, porque, olha, vai ser um assunto que você vai conhecer muito sobre o nosso dinheiro. Observamos. Primeiro, nós vamos saber o que é educação financeira, que é um dos conteúdos que nós também estudamos na nossa disciplina de oficina de negócios. A educação financeira é a capacidade que o indivíduo tem de tomar boas decisões sobre o uso e o gerenciamento de seu dinheiro, ou seja, saber como usá-lo, visando não somente ao dia de hoje, como também ao de amanhã. Então, a educação financeira é essa capacidade que as pessoas têm para que possam tomar decisões. E olha, tem que ser boas decisões, gente. Já que essas decisões, elas influem no uso e no gerenciamento do seu dinheiro. Você deve saber como usar o dinheiro. Também você deve observar que você não pode utilizar o dinheiro que você recebe como se fosse só para hoje, mas também você tem que observar que esse dinheiro também ele vai influenciar no seu amanhã. Então, bastante atenção aqui às nossas orientações, tá certo? Então, vamos lá, gente. As pessoas que trabalham, elas recebem dinheiro pelo serviço prestado. Então, todas aquelas pessoas que trabalham, papai, mamãe, algum conhecido seu, todas elas, quando é no final do mês, ou então por quinzena, na diária, dependendo do serviço que ela presta àquela empresa, àquelas pessoas, elas recebem o seu dinheiro. Mas será, gente, que sempre foi assim? Acho que não. Mas vamos ver como isso acontecia. Como surgiu o dinheiro? Olha só, no passado, as pessoas produziam coisas somente para o seu próprio sustento, como arroz, feijão e outras mercadorias. Então, as pessoas, elas plantavam, elas cultivavam, elas criavam, pensando também somente no seu sustento. Então, elas
tinham as suas plantações, elas também tinham as suas criações de animais para poder consumir. Quando elas produziam determinados produtos em excesso, ou seja, elas produziam mais do que aquilo que elas consumiam, elas resolviam trocar o excedente, ou seja, aquilo que sobrava, por outro produto de que necessitavam. Então, aquelas pessoas que tinham a sua plantação, esse mês sobrou aqui essa plantação, na minha roça, né? Sobrou muito feijão, sobrou muito arroz. Então, para que aquele produto não viesse a se estragar, eles trocavam aquilo que estavam em excesso por aquilo que eles necessitavam. Observem aí na figura, esse homem, ele tinha uma criação de ovelhas e possuía muitas ovelhas, porém, possuía poucas frutas. Então, o que ele resolveu fazer? Foi ao seu vizinho, ao comércio e trocou aquilo que estava em excesso, no caso a ovelhinha, por algumas frutas. Outro exemplo aqui que a tia Alessandra vai dar para vocês. Eu produzi muito feijão e você muito arroz. Para não perder essa produção, nós trocamos um pouco de feijão por um pouco de arroz. Assim ninguém fica perdendo e não fica, né, com aquela necessidade de obter algum produto, tendo outro que estava em excesso. Então, naquela época, eles faziam muito isso, eles trocavam. Observe outro exemplo aí na nossa imagem. Aquele homem trocando aqueles peixes por algumas macaxeiras. Então, como não havia uma moeda de valor, como não havia um produto assim que obtesse aquele valor, então eles trocavam por aquilo que eles necessitavam. Então, quando eles tinham, independente do produto, mas se eles estavam necessitando, eles trocavam o que tinham por aquilo que eles estavam precisando ou queriam consumir naquele momento. Essa forma de troca, ela ficou conhecida por escambo. Então, escambo foi o nome dessa troca que as pessoas trocavam as suas mercadorias. Exemplo aqui, um clássico, né, dos nossos contos de fada, em que o menino troca a sua vaca leiteira por alguns grãos de feijão. Então, já tia Alessandra, mas ele trocou por alguns grãozinhos de feijão. Exatamente, gente. Então, naquela época, como não tinha esse valor determinado, as pessoas, elas tinham não tinham aquele valor a cada produto, então as pessoas iam trocando dependendo da sua necessidade. Nessa época também, pessoal, não existiam as moedas nem o dinheiro de papel. Por isso, essa troca de mercadorias. Com o tempo, determinadas mercadorias, por sua importância à sociedade, passaram a ser mais valorizadas e, com isso, ficaram conhecidas como moedas, mercadorias. Então, naquela época já existia algumas mercadorias que tinham mais valor do que as outras, eram mais procuradas do que as outras. E vocês sabem, quanto mais as pessoas procuram, mais aquele produto fica valorizado. E naquela época também tinha esses produtos. Eles eram tão valorizados que eles ficaram conhecidos como moedas mercadorias. Como assim? Tia Alessandra vai te explicar. As
principais moedas mercadorias eram o gado e o sal, ou seja, eles trocavam os serviços prestados por gado ou então por sal. Tia Alessandra, eles trocavam o dia de trabalho deles por sal? Exatamente, porque este servia para a conservação dos alimentos. Lembra, gente, naquela época não tinha geladeira, nem tinha conservantes assim que desse para conservar os alimentos que desse uma duração de maior tempo. E o sal, ele tinha esse potencial de conservar esses alimentos, principalmente a carne. Então, aquelas pessoas, quando matavam aquele gado, se elas não consumissem logo, o que iria acontecer? Aquele alimento, ele iria se estragar. Mas com o sal, ele começou a conservar aquele alimento, principalmente aquela carne. Olha, a importância do sal era tão grande que o próprio nome deu origem ao termo salário. Na Roma antiga, a principal forma de pagamento era o sal. Já pensou, gente? Você passar o dia trabalhando, quando chegasse no final do dia, tá. Aqui está seu quilo de sal pelo seu trabalho. Não, você trabalhou mais, está aqui 5 quilos de sal. Eita, gente, já pensou? Quando fosse no final do mês, lá na sua casa, tinha uns 10 quilos de sal. Olha a quantidade que você teria somente de sal. E naquela época era dessa maneira. Com o decorrer dos anos, essa forma de negociação, ela deixou de dar certo, pois não havia como guardar essa riqueza, já que os alimentos, eles eram perecíveis. Então, gente, não deu mais certo esse negócio de estar dando só sal para as pessoas. Por quê? Porque o sal também, gente, ele tem a durabilidade dele. E quando vocês sabem, se molhasse um pouco, né, com um pouquinho de água ali, ó, acabava o sal. E aí, acabou toda a riqueza das pessoas. E o que foi que eles fizeram? A melhor forma de conseguir guardar e acumular riqueza veio com a descoberta do metal, como o cobre, o ouro, a prata e também o bronze. Quando surgiu essa descoberta do metal, foi melhor para que as pessoas pudessem guardar e também pudessem acumular essas riquezas. O valor da moeda, ele era definido pelo tipo de metal. Por exemplo, o ouro, ele vale mais que a prata. E esta vale mais que o cobre. Então, eles começaram a valorizar a moeda dependendo do tipo de material que era formado aquela moeda, de como era feita aquela moeda. Então, na época, existiam várias moedas de ouro, de prata, de cobre, e assim os valores seriam repartidos de acordo com esse tipo de metal. Por haver várias tentativas de fraudes em relação à autenticidade do metal, passou-se a cunhar na face das moedas o seu real valor. Agora, as moedas são feitas de liga metálica e níquel. Já pensou naquela época? Olha, essa daqui está amarelinha assim, é porque ela é ouro. Aí as pessoas, será que essa moeda é de ouro mesmo? Será que não é? Então, para que houvesse essa autenticidade, eles passaram a colocar nas moedas, a cunhar nas moedas o seu real valor. Então, olha só, nas nossas moedas atuais, nós temos também, gente, né, o valor real desta moeda, aquelas que valem 1 centavo, 10 centavos, 5 centavos, até as moedas de R$ 1. Olha só como eram as moedas antigas na
gregas romanas. Observem como era o tipo dessas moedas e também como são as nossas moedas atuais aqui no Brasil. Observem que elas recebem uma marcação, né? Elas são marcadas tanto nas duas faces da moeda. Então, observe bem que as duas faces da moeda, elas são marcadas para que as pessoas possam identificar o seu real valor. Olha bem, gente, a diferença das moedas, né, antigas para as moedas atuais. Devido à dificuldade em guardar e transportar moedas, inventou-se o dinheiro de papel. Já pensou, gente? Senão todo mundo tinha que fazer igual o tio Patinhas, construir uma caixa forte, né? Um caixa forte, um prédio só para colocar ali suas moedinhas, porque já pensou você andar para lá e para cá com várias e várias moedas? Até hoje as pessoas não gostam muito de andar com muitas moedas no bolso, porque elas fazem barulho, elas pesam. E naquela época também eles viram essa dificuldade. Já pensou se eu tivesse R$ 500 e fosse transportar esse valor só em moedas? Já onde é que ia colocar? Nos bolsos, sacolas, tinha que dar. E aquele barulho vai e vem daquelas moedas. Por isso, inventou-se o dinheiro de papel. A tarefa de guardar o dinheiro alheio foi designada aos bancos, que, em troca, dão ao indivíduo um recibo com o valor da quantia guardada. Então, gente, também as pessoas começaram a pensar, mas onde eu vou guardar o meu dinheiro? Porque se ficar guardando em casa, os ladrões podem vir e roubar. Então, foi designada aos bancos essa tarefa e para que eles pudessem dar ao indivíduo aquela comprovante, né? Eles dão aquele comprovante com o valor dessa quantia que está sendo guardada. No começo do século XX, muitos países eles começaram a emitir cédulas que fixavam os valores nas notas, evitando possíveis falsificações de recibos e prejuízo aos bancos. Então, foi a partir do começo do século XX que eles começaram a emitir essas cédulas, fixando os valores nas suas notas, que no caso, até os nossos dias, nós temos essas cédulas com esses valores. O tamanho e a forma do dinheiro de papel são diferentes em cada país do mundo. Observe aí, gente, a tia Alessandra trouxe algumas moedas, algumas cédulas, aliás, diferentes países para que vocês possam observar. Essas cédulas que nós podemos ver ao lado são do Canadá. Observem como as cédulas são diferentes do nosso dinheiro aqui, né? Do nosso real aqui brasileiro. Amores, agora nós vamos às nossas atividades no nosso livro, tá? Tia Alessandra vai explicar para vocês aqui, passo a passo, o que vocês irão fazer no livro de vocês. Então, vamos lá. Na página 38, você irá responder conforme aquilo que você entendeu. Pergunta-se. Primeiro, você já ouviu falar em educação financeira? Gente, claro que sim, né? A tia Alessandra acabou de explicar para vocês tudo sobre educação financeira. E agora eu quero saber o que você entende por educação financeira. Daquilo que a tia Alessandra explicou, escreve aí o que é que você entende por suas palavras, o que é educação financeira. Lá na página 39, você vai procurar no diagrama
5 palavras relacionadas à educação financeira. Então, aí nesse diagrama, você vai procurar 5 palavras relacionadas a essa educação financeira. Na segunda, você vai preencher os quadrinhos com o que você costuma fazer com seu dinheiro. E aí, gente, o que é que você costuma fazer com seu dinheiro, hein? Escreve aí, tá certo? Já na página 42, diz o seguinte, na primeira questão, quando não existia dinheiro, como as pessoas faziam para adquirir produtos e mercadorias? Responda aí conforme a tia Alessandra explicou para vocês. Na segunda, como se chamava a negociação de troca de produtos e mercadorias? E na terceira, por que foi necessária a criação do dinheiro? Já na quarta questão, você vai ilustrar 3 coisas que podemos comprar com o dinheiro e escrever o nome de cada uma delas. Aquilo que você pode comprar com o dinheiro, você vai escrever aí na quarta questão. Agora, na quinta questão, você vai desenhar e escrever o nome de 3 coisas que o dinheiro, não compra. Existem coisas que o dinheiro não compra. E eu quero que você escreva aí na quinta questão 3 dessas coisas. Na sexta, você vai formar uma frase usando as 3 palavras da atividade da quinta questão. Aí você vai fazer uma frase bem interessante. Na página 43, você vai responder conforme você utiliza o seu dinheiro. Então, de acordo com o que você vai utilizando o seu dinheiro, você vai respondendo aí a página 43. E na 44, você vai ordenar as palavras e descobrir a frase escondida. Então, organiza aí, descobre corretamente. Já na segunda, você vai pintar o desenho de acordo com a legenda e descobrir o nome da moeda escondido na imagem abaixo. Então, se tiver número 1, pinta de azul, 2 de amarelo, 3 de vermelho e 4 de verde. Beijão, meus amores!